Bom dia pessoal. Então a ideia hoje é fazer um resumo e exemplificar o material das duas últimas aulas assíncronas, né, que trataram basicamente de superposição de ondas. Né? Então a ideia é que ondas, como a gente viu, são sinais que são transmitidos através de um meio. Né? A gente está discutindo aqui essas ondas mecânicas. Então, quando o sinal chega numa determinada posição do espaço, ele dá uma instrução para que aquele elemento do meio por onde se propaga a onda, como é que ele deve se comportar, o que ele deve fazer. Né? Então, a questão aqui é o que acontece quando dois desses impulsos chegam ao mesmo tempo no mesmo lugar. Né? Para um pulso só, à medida que ele vai se propagando aqui para a direita, essa perturbação vai dizer para aquele elemento que está logo aqui na frente e ainda não se deslocou, né? Como o pedaço de corda que está logo antes dele já está se movendo para cima, ele vai puxar para cima esse elemento aqui. Né? Então é isso que eu quero dizer quando estou dizendo dar uma instrução para o elemento, para o pedacinho do meio aqui, sobre como ele deve agir. Então aqui essa sequência de imagens mostra, né, o que acontece, por exemplo, com esse elemento que está bem aqui no meio, e onde esses dois pulsos que se propagam em direções opostas, né, na mesma direção, né, horizontal, mas em sentidos opostos, o que ele faz quando esses dois pulsos dizem para ele o que ele deve fazer. Então aqui no caso, esses dois pulsos estão fazendo com que ele suba. Tá? Então não tem uma competição entre essas duas mensagens, né? Elas colaboram para fazer esse pedacinho da corda se mover na mesma direção. Então ele começa a subir, e aqui a gente vê que, como ele está recebendo dois sinais que se combinam e mandam ele fazer a mesma coisa, o efeito é muito maior, né, do que a gente vê aqui. Por exemplo, aqui esse pedacinho de corda, ele recebeu também um sinal parecido, do tipo sobe, mas aqui só estava, naquele instante, só estava passando um dos pulsos. Então o efeito que isso tem sobre aquele pedacinho é menor do que sobre esse aqui, que recebeu os dois sinais ao mesmo tempo. Tá? Então aqui a gente diz que aconteceu uma superposição dessas duas mensagens, desses dois sinais, e o elemento, o pedacinho da corda, vai responder de acordo com o sinal que ele recebe. Né? Então a gente vê aqui o sinal de uma única onda tem um efeito, o elemento sobe até uma certa altura, e aqui o sinal vem dos dois pulsos e ele sobe a uma distância que é o dobro em relação à distância de equilíbrio aqui, onde ele estaria quando não passa nada. Tá? Então, isso aqui a gente vai ver é o caso onde a superposição ela acontece no mesmo sentido. Né? Poderia acontecer dessa onda aqui não ser um pulso para cima, né? Mas ser um pulso para baixo. Então, quando os dois chegam, o elemento que está aqui no meio vai receber sinais contraditórios. Um vai dizer para ele sobe e o outro vai dizer desce. E se as amplitudes aqui são iguais, os formatinhos das ondas são iguais, o meu desenho não ajuda, o que vai acontecer com esse elemento da corda, quando ele recebe esses sinais contraditórios, ele não vai saber o que fazer, ele não vai saber para onde ir, ele fica no mesmo lugar. Então aqui a gente teria o caso onde a superposição ela se compensa e nada acontece. Tá? Então, superposição de duas ondas, ela acontece nessa situação onde no mesmo meio as duas ondas tentam ocupar no mesmo instante de tempo a mesma posição no espaço. E a onda resultante vai ser simplesmente a superposição das duas ondas originais. Tá? Não precisaria ser assim. Eu poderia ter uma onda resultante que seria cada uma das duas componentes mais alguma coisa. Por exemplo, imaginem, eu poderia ter aqui um y1 vezes y2, que seria uma espécie de termo de mistura. No caso das ondas simples,
isso não acontece, não existe esse termo de mistura. E lá no material vocês têm uma explicaçãozinha sobre por que isso acontece, que é o fato de que a equação que descreve a propagação da onda, o que a gente conhece como a equação da onda, quando a gente faz uma superposição linear de duas ondas, eu ainda poderia ter pesos diferentes aqui, então essa superposição, as duas ondas estão contribuindo aqui com o mesmo peso. Mas eu poderia ter um 0,3, um 0,7, por exemplo, né? Significando que as ondas elas teriam papéis, pesos diferentes nessa superposição. Não importa. Qualquer superposição linear que eu faço de duas ondas, ou seja, eu escrevo uma combinação, as duas somadas, multiplicadas cada uma por um coeficiente arbitrário, se eu faço isso, e se y1 satisfaz aquela equação da onda, ou seja, é uma solução daquela equação, e y2 também satisfaz, também é uma solução, a combinação linear também vai ser solução da equação. Quando isso acontece, a gente diz que a equação é uma equação linear. Tá? E é o caso da equação da onda. Por ser, então, uma equação linear, a superposição de duas ondas também vai ser uma onda, também vai ser solução dessa equação. Claro que essa equação da onda pode ser modificada, pode ser complicada, eu posso introduzir mais termos. Quando eu digo equação, vocês podem olhar lá, é uma equação que envolve derivadas, é uma equação diferencial, nas diversas variáveis. Né? Aqui a nossa equação, a nossa onda é unidimensional, então em termos de espaço só aparece x, mas poderia aparecer x, y, z, né? E aparece o tempo. Então a equação da onda contém derivadas em relação a x, derivadas em relação ao tempo. Eu poderia colocar alguns termos mais complicados nessa minha equação que acabasse, né, esses termos poderiam acabar com esse caráter linear da minha equação. E aí as soluções sim poderiam ter misturas, coisas bem mais complicadas. Então, mas isso está fora do escopo do que a gente está estudando aqui. A gente vai ficar então só no caso daquelas ondas que são soluções da equação da onda usual, da equação linear da onda. Tá? Então, para nós, o princípio de superposição vale simplesmente como a soma das duas ondas. O que a gente viu nessas duas últimas aulas assíncronas é alguns efeitos novos, alguns fenômenos físicos novos que surgem dessa superposição. Então, a gente está explorando esse efeito das ondas, né? E vai continuar nas próximas aulas. O que a gente vai ver hoje é que tem duas possibilidades. Aqui a gente somou duas ondas progressivas, ou seja, duas ondas que se propagam, embora em sentidos opostos, e a gente vai ver que ao combinar, ao somar duas ondas progressivas, a gente pode ter o caso que a gente chama simplesmente de interferência, que é a onda resultante. Ela também é uma onda progressiva, também vai ser uma onda que se propaga com algumas modificações, porque a gente está somando as duas originais. Ou eu posso ter uma onda, né, porque a superposição sempre vai ser a solução da equação da onda, então sempre vai ser uma onda, mas pode ser que a onda resultante, nesse outro caso, ela perca essa propriedade de se propagar, ou seja, ela não sai do lugar, e aí a gente dá o nome de onda estacionária. Então, num dos casos, a gente vai ver que posição e tempo vão aparecer naquela combinação que a gente viu que garante o caráter de onda que se propaga, e no outro caso não. Então aqui eu tenho uma função de x menos vt ou x mais vt, mas no caso de ondas estacionárias não. Tá? Então esses são os dois casos que a gente vai analisar em detalhe hoje. Então o primeiro deles, né? Quando que eu somo duas ondas progressivas e o resultado é uma onda progressiva. Então a gente considera um caso bem simples, onde as minhas duas ondas se propagam
no mesmo sentido. Então, eu tenho duas ondas unidimensionais, onde esse sinal aqui é menos nos dois casos, ou seja, as duas ondas se propagam para a direita. Elas são duas ondas idênticas em forma, então se eu desenhasse o formato da onda, se eu fizesse um arame com esse formato, com uma certa amplitude, com um certo comprimento de onda, que é a distância entre os dois picos aqui do arame, e um ômega que está associado com a velocidade também da minha onda. Aqui eu estou considerando então dois arames desses que são idênticos. Eu posso colocar um em cima do outro e eles coincidem perfeitamente. Tá? Isso é o que significa as diferentes constantes aqui serem iguais. Ou seja, as minhas ondas, elas são praticamente idênticas. A única coisa que diferencia as duas é que eu pego esses dois arames e ao invés de deixar as minhas duas mãos juntas aqui, eu estou segurando cada um deles pela ponta, eu faço um pequeno deslocamento. Então, um arame agora está um pouco mais na frente, o outro está um pouco mais atrás. E claro, eu posso escolher aqui o quanto eu estou deslocando. Como é que a gente coloca isso na matemática da equação? A gente diz que essas duas ondas diferem por uma constante de fase. Então, quando eu começo, a minha onda é uma onda harmônica, é um seno, então significa que aquele argumento dentro do seno é uma espécie de ângulo. Então, quando eu começo a contar esse ângulo numa, é como se na outra eu esperasse um pouco, ou começasse antes. Essa defasagem a gente coloca colocando uma constante. Então, quando um ângulo é zero, num certo ponto no tempo ali, o outro ângulo, né, ele vai... Então, quando o kx menos ômega t é zero, o kx menos ômega t mais φ vai ser φ. Tá? Então, os ângulos são um pouco diferentes. Tá? Então, essa é uma maneira de defasar as duas ondas, simplesmente colocando uma constante de fase. Aqui, obviamente, eu poderia ter colocado um φ1 na primeira onda, um φ2 na segunda onda, mas como a gente viu lá na aula assíncrona, a única coisa que importa quando a soma dessas duas ondas é feita é a diferença das duas fases. Então, se eu tivesse colocado φ1 e φ2, apareceria a diferença das duas, né? φ2 menos φ1, módulo. Tá? Aqui também aparece a diferença, né? Que é φ menos zero, que é φ. Então, eu só trocaria φ aqui por φ1 menos φ2. Então, na verdade, eu não estou perdendo nenhuma informação ao colocar φ1 igual a zero e φ2 igual a φ. Tá? O que importa é que esse φ é simplesmente a diferença de fase entre as duas ondas. Quando a gente faz essa soma, e vocês viram lá no vídeo da aula assíncrona ou no material, no PDF que eu disponibilizei, o resultado é uma onda que mantém o mesmo caráter progressivo. Então, numa onda progressiva, aquele x menos vt ou kx menos ômega t aparece aqui também. Então, posição e velocidade só aparecem nesse pedacinho, e esse pedacinho está dentro de um seno, né? Poderia ser qualquer outra função, mas esse pedacinho aparece junto, kx menos ômega t, que é igualzinho Tá, aqui tem uma pequena diferença, um pequeno erro de notação. Eu escrevi w e seria ômega, aqui está certinho, depois eu arrumo. Tá? Então, o fato do kx e do ômega t aparecerem somados aqui, subtraídos é a mesma coisa, garante que o resultado dessa soma também é uma onda progressiva, com propriedades diferentes. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê é que aparece também uma constante de fase, mas que é exatamente uma constante que está no meio do caminho entre a constante que aparece aqui. Então a gente pode pensar que aqui eu tenho 1 mais 0, essa aqui seria a constante de fase da primeira, e o φ da outra. Φ sobre 2, então, é exatamente no meio do caminho. Então, se eu fizer um terceiro arame com essa minha onda, a gente vê que a posição desse arame, então se os dois outros arames estão aqui, o resultante vai estar aqui
aqui no meio, exatamente na metade do caminho. Então, a defasagem entre a primeira onda original, a onda resultante e a segunda onda original é tal que a onda resultante, o resultado da superposição, se encaixaria exatamente aqui no meio do caminho. Tá? Então, isso é o que significa essa constante de fase ser a média, né? Eu fiz 0 mais φ dividido por 2. Bom, a segunda coisa que muda na onda resultante é aquele termo, que é tudo isso aqui, que multiplica o meu seno. O seno é uma função que vai variar entre 1 e menos 1, e o número que multiplica ele, que é o que a gente chama de amplitude, vai dizer de onde até onde a minha onda varia na posição vertical. Se eu tiver um 5, o y' vai de 5 a menos 5. Se eu tiver um 1024, ele vai de mais a menos 1024. Então, tudo isso aqui, que é uma constante, né, não depende de nem x nem y, então esse número aqui é a minha nova amplitude. E a nova amplitude vai depender da diferença de fase das duas ondas. Né? Então a gente vê aqui diferentes casos, quando a diferença de fase, que a gente chama aqui de ΔΦ, é 0, no nosso caso φ, tá? Então ΔΦ aqui está pensado no caso mais geral, φ2 menos φ1, né? Então ΔΦ é o nosso φ. Quando o φ, ou ΔΦ, é 0, significa que as duas ondas são iguais. Então, como elas são iguais, a gente só consegue ver a que está mais em cima, então a gente só vê a vermelha. Aqui, nos outros exemplos, a gente consegue ver a onda, parece ser um azul. Tá? Então, a gente vê a onda azul e a onda vermelha, correspondem aos dois arames que eu tenho. E vocês notam que aqui as minhas duas mãos estão juntas, então os dois arames coincidem, só vejo um. Aqui tem uma pequena defasagem, aqui eu aumento um pouco a defasagem, e aqui eu aumento um pouco mais, tá? Então aqui o azul agora passou para o outro lado, né? Então aqui o azul está antes, o primeiro pico azul está antes do vermelho, aqui o azul passou para o outro lado, então eu aumentei a defasagem, mas claro, essas ondas têm um caráter periódico por causa do seno, então acaba sendo esse caso acabam sendo equivalentes. E o desenho, o resultado aqui em preto é essa onda aqui, que é a soma das duas. Então a gente vê que as ondas que estão sendo somadas, elas têm uma amplitude 10, mas o resultado pode chegar até 20. Aqui não chega a 20, né? E aqui o resultado é a onda preta que está exatamente em cima do eixo horizontal e desapareceu. Então, esse caso, quando elas estão exatamente superpostas, é quando eu tenho a máxima interferência positiva ou construtiva, que é quando eu tenho a máxima amplitude. Então, quando o φ é 0, esse cosseno dá 1, e a minha amplitude é o máximo valor possível, que é 2y0. Então, vocês podem ver que a amplitude, como ela depende do φ, ela vai assumir valores que vão de 2y0, quando esse cosseno aqui vale 1. Não importa se ele vale 1 ou se ele vale menos 1, porque como ele vai ser multiplicado pelo seno, que também vai ser positivo e negativo, quando esse cosseno é negativo e esse seno é negativo, o resultado é positivo igual. Tá? Então, o que importa aqui é o máximo. Então, esse cosseno de φ sobre 2, ele pode ser no máximo 1, então a minha amplitude pode ser no máximo 2y0, e isso acontece quando esse φ aqui é 0 ou 2π, tanto faz. Tá? Então, que corresponde a esse caso. Daí a minha amplitude vai ser 2 vezes a amplitude original era 10, então aqui a amplitude da onda resultante em preto é 20. Então esse é o caso onde a interferência é totalmente construtiva. O outro caso extremo é quando a diferença de fase das duas ondas é π, ou seja, meia volta. Então, meia volta no ângulo, quando uma está no máximo, a outra está no mínimo. Quando uma é 10, a outra é menos 10. Então, aqui a gente vê as duas ondas, elas são exatamente
o que seria a outra multiplicada por menos 1. Tá? Ou seja, qualquer ponto x que eu considerar aqui, elas, quando eu somo, a vermelha e a azul se matam, se compensam, e a resultante é zero. Então, quando eu coloco φ igual a π, eu fico com cosseno de 90 graus, que é zero, e qualquer que seja o valor desse seno aqui, não importa, porque eu vou estar multiplicando por um zero, e o resultado é uma onda nula, tá? Amplitude zero. Então, essa onda aqui, ela é o resultado de uma interferência completamente destrutiva, e a onda resultante ela é identicamente igual a zero, porque a amplitude deu zero, tá? Independente desse termo aqui. E claro, se eu tiver diferenças de fase intermediárias entre 0 e 180, entre 0 e π, eu vou ter interferências que não vão ser nem completamente construtivas, nem completamente destrutivas. Ou seja, eu ainda vou ter uma diferença de fase entre as ondas aqui, mas de tal modo que elas não se cancelam nem se superpõem exatamente. Então, o segundo e o quarto exemplo aqui ilustram isso, né? Então, a vermelha e a azul são os meus dois arames com um pequeno deslocamento espacial entre eles. Então, quando eu somo as duas, eu tenho essa onda. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver se a outra tá gravando. Tá bom. Tá? Então, aqui em preto, eu tenho, como agora a superposição não é perfeita, como aqui, eu vou ter um φ, e esse φ vai me dar um valor menor do que 1. Quando eu multiplico por 2y0, eu tenho uma amplitude que vai ser, nesse exemplo, menor do que 20. Né? Então, aqui vai a uns 14, 15, mais ou menos. Mesma coisa no lado negativo. Então, eu começo em 20 e se eu vou aumentando a diferença de fase, eu vou diminuindo a amplitude até que chega um ponto que chega a zero. Depois, se eu continuo aumentando o φ, essa amplitude começa a aumentar de novo. Aqui já aumentou um pouco. E quando chegar em 2π, vai voltar aqui para os 20. Tá? Então eu posso ter todos os casos intermediários, mas os dois casos que a gente chama atenção são aqueles extremos, quando a interferência é completamente construtiva, e aquele quando é completamente destrutiva. Então, aqui é o caso, então, de superposição de ondas que se propagam, né? De superposição de ondas idênticas, mas possivelmente defasadas, que se propagam num meio unidimensional no mesmo sentido. Tá? A gente pode ter, não duas, aqui eu exemplifiquei com duas, mas posso ter os casos mais gerais. Posso ter, por exemplo, ondas que não são idênticas, daí a gente precisa de métodos um pouco mais sofisticados para fazer essa soma. Aqui a gente usou de uma identidade simples trigonométrica para fazer essa soma, mas ela não funciona quando as amplitudes são diferentes, as constantes são diferentes. Então, no material, mas a gente não vai discutir nesse semestre, vocês, se tiverem interesse, podem dar uma olhada como é que a gente lida com essas ondas que são um pouco mais gerais, mas ainda harmônicas, né? Que é o método dos fasores, que é representar cada uma dessas ondas harmônicas por um vetor que gira, né, ao redor da origem, ali nos eixos x, y, e a soma das duas ondas, quando eu tiver várias ondas ou vários vetores, vai corresponder à soma desses vetores. Tá? Então, vocês podem olhar lá no material se tiverem interesse e ou necessidade, como é que a gente lida então com ondas um pouquinho mais complicadas. E o segundo ponto, que é o que o próximo slide exemplifica, que é o caso quando eu tenho mais do que duas. Né? Eu posso ter qualquer número de ondas, e também exemplifica o fato de por que a gente não está perdendo generalidade quando estuda somente as ondas harmônicas. Né? Porque as ondas não precisam ser harmônicas, elas não precisam ter a forma de um seno ou um cosseno. Aqui então tem um exemplo de uma onda que aparece bastante em eletrônica, que é uma onda quadrada. Tá? Então, como é que a gente pode lidar com essa onda quadrada e qual é a conexão que existe com as ondas harmônicas?
Então, existe uma técnica matemática que vocês vão ver no que, bom, na minha época se chamava matemática aplicada, não sei se hoje se hoje tem o mesmo nome, mas é a disciplina que vocês fazem depois de equações diferenciais, que é a série de Fourier, que mostra que é possível reconstruir qualquer formato de onda aqui, né? Tem algumas restrições ali, então basicamente ondas bem comportadas. Então a gente consegue reconstruir essas ondas aqui, desde que a gente faça uma superposição. Então por isso também a importância de estudar o princípio de superposição. Então desde que a gente faça uma superposição de um número suficiente e adequado, né, adequadamente escolhido de ondas harmônicas. Então, se eu pegar um conjunto de ondas harmônicas, que são aquelas que a gente está estudando, e ajustar adequadamente as amplitudes e as frequências dessas ondas, então aqui eu estou pegando as primeiras 4 que vão aparecer e que vão ser obtidas por esse método das séries de Fourier. Então, se eu somo essas duas ondas aqui, né? Então a primeira onda ela se encaixa na onda quadrada, mas ainda é uma descrição bem ruinzinha dela. Quando eu somo com essa outra aqui, eu já começo a me aproximar. Então vocês veem que em cima dessa primeira onda eu coloquei essas oscilações aqui, que tem uma amplitude menor e uma frequência maior, e obtive essa aqui. Se eu agora somo a terceira onda aqui, eu vou diminuindo essas oscilações aqui e me aproximando cada vez mais da onda quadrada. E aqui, finalmente, depois de 4 exemplos. Claro, para obter exatamente essa onda, eu teria que somar um número infinito. Mas aqui já dá para ver que com algumas, 4, eu já tenho uma aproximação bem razoável. E quantas mais eu acrescentar aqui, eu vou diminuir essas oscilações e vou ter aproximações melhores aqui para a minha onda quadrada. Por isso, então, que é importante estudar o que acontece com uma ou duas ondas harmônicas, porque casos mais complicados vão ser dados por superposições dessas ondas harmônicas. Então, se a gente entender bem uma onda harmônica e como funciona a superposição, a gente tem todo o ferramental que vai ser usado e vai ser necessário para entender os casos mais complicados. Tá? Vamos então passar para o segundo caso que a gente quer discutir hoje, que é quando, ao superpor duas ondas, o resultado, duas ondas progressivas, o resultado não é uma onda progressiva, ou, no caso aqui, é uma onda que não se propaga, então a gente chama de estacionária. Então, para começar, vamos pegar o caso mais simples, onde a minha corda é infinita, ou seja, eu não me preocupo com os contornos aqui, com as extremidades do meu meio, tá? Ele vai para... A corda ela é grande o suficiente para eu poder estudar uma onda que se propaga aqui no meio antes dela chegar na extremidade da onda, tá? Então a gente já diz, bom, a corda é infinita e não se preocupa com isso. Então quais são as duas ondas que eu estou somando aqui? Estou somando duas ondas que são idênticas, só que a única diferença entre elas, então de novo, são os dois arames iguais, só que agora esses arames eles se movem, aqui no mesmo sentido. Então a única diferença entre essas duas ondas é o sinal aqui, mais e menos. Então essa aqui é uma onda que se propaga para a direita e essa aqui é uma onda que se propaga para a esquerda. O resto, todas as outras propriedades, amplitudes, comprimento de onda, frequência, período aqui, são iguais. Tá? Bom, o que acontece aqui? Quando a gente soma essas duas ondas que são progressivas, por quê? Porque x e t aparecem dessa forma dentro do seno. E essa é a condição que a gente viu, que mostrava que qualquer onda arbitrária, qualquer função aqui, que a gente está escolhendo o seno, qualquer função que pudesse ser colocada na forma de f de kx menos ωt, ou mais ωt, era uma onda progressiva. Só que ao somar essas duas ondas progressivas, que a gente fez lá na aula assíncrona, tá? No material vocês podem consultar,
usando aquela relação trigonométrica simples da soma de dois senos, né, a gente obtém uma função onde o kx aparece dentro do seno, o ômega-t aparece dentro do cosseno. E não tem jeito, não tem um modo de transformar essa função de tal maneira onde vai aparecer kx menos ômega-t ou kx mais ômega-t. Ou seja, essa onda aqui perdeu aquela característica que fazia dela uma onda progressiva. Se vocês colocassem no computador, né, uma onda como essa aqui, ou um caso particular, e fizessem o gráfico em diferentes, né, fixassem o tempo e fizessem o retrato da onda, né, em função da posição, depois pegassem outro tempo e fizessem um novo retrato, vocês notariam que o segundo retrato corresponderia a um deslocamento no espaço em relação ao primeiro. Isso é o que significa uma onda progressiva. Se a gente faz agora isso com essa função, ou seja, faz o gráfico para diferentes instantes de tempo, a gente vê que aqueles máximos eles não se deslocam mais no tempo. Eles só ficam subindo e descendo. Então, como nesse exemplo aqui. Então, eu tenho uma onda que tem um formato senoidal, mas se eu fizer retratos em diferentes instantes de tempo, essa onda, ela vai, vocês podem ver um desenho melhor lá no material, ela vai aparecer aqui, depois ela vai ficar retinha e depois ela vai passar para o outro lado aqui, né? E depois vai chegar na linha pontilhada. Ela fica então subindo e descendo, mas sem sair do lugar. Daí vem o nome de onda estacionária. Bom, se eu agora analiso um pouco a estrutura dessa função, a gente pode ver que a parte temporal, que aparece aqui dentro desse meu cosseno, que vai fazer em função do tempo, né? Imagine que vocês fixem um x, uma posição na corda, e acompanhem ao longo do tempo o que esse ponto faz. Esse ponto aqui, então, vai subir e descer, né? Se eu pegar outro ponto x, também vai subir e descer à medida que o cosseno vai de mais a menos 1. A questão é que se eu pegar pontos diferentes na minha corda, esse seno de kx vai ter valores diferentes. Lá na minha onda progressiva, não importa aonde eu escolho o x da posição na corda aqui para acompanhar, porque ela é uma onda progressiva, essa corcova ela vai passar por toda a corda. Então, ela passou por um ponto aqui, levantou esse ponto até a amplitude, mas quando ela passar pelo outro ponto, ela vai fazer a mesma coisa. Esse outro ponto vai oscilar da mesma maneira, só que em tempos diferentes, tá? Mas ele vai atingir a mesma altura, a mesma distância máxima em relação ao ponto original. Isso não acontece na onda estacionária, porque diferentes posições x, como o x aparece sozinho aqui dentro desse seno, se eu pego um x1 e um x2, eles vão ter valores diferentes para esse pedaço aqui, que é o que multiplica a parte que depende do tempo, tá? Então isso significa que pontos diferentes da corda vão ter amplitudes diferentes, ou seja, a minha amplitude agora da onda resultante, ela depende da posição. Então eu pego a parte temporal, que é a que muda no tempo, e digo que tudo que multiplica essa componente temporal é a minha amplitude. E a gente verifica que a amplitude depende da posição. Então essa onda aqui que está subindo e descendo, eu vou ter pontos aqui bem no meio dessa corcova que vão ter amplitude máxima, e vou ter outros que não vão nem sair do lugar, tá? Então esses pontos aqui eu chamo de nodos, e esses pontos aqui que estão bem no meio entre dois nodos eu chamo de antinodos. E a gente obtém, por exemplo, os nodos, foi o que a gente fez numa das aulas passadas, colocando a condição de que a amplitude nesses pontos ela é sempre zero. Para que ela seja sempre zero, eu preciso que o seno de kx seja sempre zero.
Isso vai acontecer para algumas posições específicas, que são aquelas quando o ângulo aqui for um múltiplo de π. Quando o ângulo for 0, π, 2π, 3π, a gente sabe que o seno desses ângulos é 0. Então, cada vez que o meu argumento for um múltiplo de π, então o n pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, por isso que eu coloco esse nzinho aqui, né, correspondendo a esse n. Essas são todas as posições onde eu tenho os meus antinodos. Desculpa, os meus nodos. Tá? Então, substituindo esse k pelo 2π sobre lambda, a gente consegue descobrir as posições em relação ao comprimento de onda. Então, a primeira aqui, o primeiro nó eu tenho no 0, quando n é 0. A próxima posição é quando n é 1, e essa posição vai estar deslocada de lambda sobre 2. O próximo é quando o n é 2, então outro lambda sobre 2, outro lambda sobre 2, e assim por diante. Ou seja, os meus nodos estão separados por lambda sobre 2. Então, lambda sobre 2 é o tamanho dessa estrutura aqui, dessa corcova, que se a gente bota vaias em sequência, é o que constrói a minha onda estacionária. Tá? E, obviamente, se a distância entre dois nodos é lambda sobre 2, a distância entre dois antinodos também vai ser lambda sobre 2. E para localizar esses antinodos, eu pego um nodo e somo a metade dessa estrutura. Somo lambda sobre 4. Tá? Então, essas duas expressões permitem localizar todos os nodos e todos os antinodos, no caso de duas ondas que estão sendo superpostas e que se deslocam em sentidos contrários numa corda que não tem bordas, ou que as bordas estão tão distantes que não interferem aqui nessa nossa análise. Isso muda um pouquinho quando a nossa corda agora não é mais infinita, mas quando ela é finita. Tá? Por quê? Porque quando a onda chega na parede, dependendo como essa parede está conectada com a corda, ela vai fazer um tipo de reflexão. Tá? Isso a gente estudou lá na primeira aula de ondas. Tá? Então, o resultado da superposição agora, quando a minha corda é finita, vai depender da distância entre as duas paredes e vai depender de como a corda está fixada aqui. Tá? Então, eu posso ter uma corda amarrada nesse suporte, então essa extremidade ela é fixa, ela nunca vai sair do lugar. Significa que se eu tiver uma onda estacionária daquelas, eu necessariamente preciso ter um nodo, né, nessa extremidade. Né? Porque agora não é mais só a superposição, como era nesse caso aqui, que dava o caráter do nodo, mas é a imposição feita pelo contorno do meu sistema. Então, quando a minha corda é finita, eu tenho um contorno, e nesse contorno, nessas bordas, eu tenho condições que devem ser satisfeitas. Ou seja, eu tenho condições de contorno. No caso aqui, que eu amarrei a minha corda aqui na parede e na ponta do oscilador que vai produzir a onda, essa corda, a gente diz que tem duas extremidades fixas. Mesmo que o oscilador vibre, usualmente a amplitude do oscilador é muito pequenininha comparada com a amplitude da onda. Então, na prática, é como se essa outra extremidade fosse fixa também. Eu posso ter outra situação, né? Eu posso ter a minha parede aqui, eu posso ter uma haste e a corda ter um lacinho nessa ponta, né? Que garante que ela permanece esticada, mas que, né, a gente não tem atrito aqui, mas permite que ela suba e desça. Então agora não tenho mais garantias de que aqui eu tenho um nodo. Posso ter qualquer outra coisa. Bom, qual é a situação que nos interessa aqui? A onda que é produzida pelo oscilador vai se propagar aqui. Se a corda fosse infinita, ela continuaria para sempre, né? Mas como a gente está estudando superposição, eu preciso de uma segunda onda.
Lá na corda infinita, eu tinha que produzir essa segunda onda em outro lugar, tá? E aí elas passavam uma pela outra. Aqui eu estou produzindo uma única onda, aqui no oscilador, mas porque eu tenho uma parede que vai refletir a onda, essa onda refletida vai voltar. E quando ela volta, ela vai estar em cima da onda que está indo. Então eu tenho uma onda que vai, uma onda que volta, e a corda vai ter que responder a esses dois sinais. Então a gente vai ter superposição, tá? Bom, na maior parte das vezes, a onda que vai e a onda que volta, elas não se encaixam perfeitamente. Então, na maior parte das vezes, se a gente faz esse experimento, o que a gente vê é a corda simplesmente chacoalhando levemente, porque a onda que vai de novo, que volta, eu tenho várias reflexões, múltiplas reflexões aqui nas duas bordas, e essas diferenças de fase vão ser tais que essas ondas vão se destruir, tá? É só se eu escolher os meus parâmetros com cuidado que eu vou fazer com que a onda que vai e a onda que volta, elas estejam perfeitamente encaixadas de modo a obter alguma coisa visível, algum efeito visível. Ou seja, para que a superposição, para que a interferência dessas duas ondas seja algo visível. Quando isso é visível, e aí vocês viram algumas ilustrações lá nos vídeos assíncronos, o que a gente produz é o que se chama de onda estacionária, e as condições, essa escolha adequada dos parâmetros é o que dá origem ao efeito de ressonância. Ou seja, é só quando os parâmetros vão ser adequadamente escolhidos que a gente vai observar ressonância nessa situação aqui. E o que a gente observa nesse caso? A gente observa a formação de estruturas como essa. Então, o que é isso? Isso aqui é uma corda que oscila para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tá? Então, eu tenho uma daquelas corcovas, uma daquelas estruturas que a gente viu que podem ser formadas nas ondas estacionárias, onde os dois nodos estão nas extremidades, o antinodo está bem na metade da onda, e isso oscila para cima e para baixo. Se eu mudo um pouco a frequência, por exemplo, eu vejo que é possível formar uma estrutura um pouco mais complicada. Então, aqui, essas duas linhas são instantes diferentes, aqui também. Tá? Então, a minha onda, cada elemento aqui sobe, enquanto esse aqui sobe e esse aqui desce. E a minha onda estacionária, como isso aqui é uma corda que está se movendo rápido, o que eu vejo é um borrão que pinta toda essa região, né, dentro dessa estrutura, pinta isso aqui, porque eu estou vendo a corda se mover, né, fazendo uma coisa assim, né, como a minha mão aqui. Né, vocês só enxergam o borrão, isso aqui seria a corda. Então o que a gente vê é aquela estrutura ali toda pintada. Bom, só que agora é um pouco mais complicado. Além dos nodos que eu sempre vou ter nas extremidades, quando elas são fixas, aparece também um outro nodo aqui intermediário. Então, isso significa que mudou o comprimento da minha onda. Antes, a minha onda, né, aqui eu estou vendo só metade dela, a outra metade continuaria aqui e faria isso. Só que essa metade aqui está refletida. Agora, então, o comprimento de onda que corresponde a isso aqui seria o dobro da distância entre as paredes aqui, que é L. Tá? Então, o lambda dessa onda aqui é 2L. Tá? Que sai dessa condição que a gente já vai escrever aqui. Bom, estamos construindo ela. Nesse outro caso, a gente consegue enxergar aqui o comprimento de onda inteiro. Então, o comprimento de onda corresponde exatamente ao L. Diminuiu o comprimento de onda. Quando eu agora conseguir, alterando os parâmetros, encaixar 3 estruturas, o comprimento de onda diminuiu mais ainda. Aqui eu tenho, até aqui, eu tenho um comprimento de onda, então eu tenho um comprimento de onda mais metade. Então, 1.5 lambda, né, 3 meios de lambda, é o que eu consigo encaixar dentro da distância L, e assim por diante. Então, cada vez que eu encaixo uma dessas estruturas, eu vou somando lambda sobre 2.
Então aqui o meu L corresponde a lambda sobre 2, aqui corresponde a lambda sobre 2 mais lambda sobre 2, que é lambda. Aqui é lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2, ou seja, eu tenho 3 lambdas sobre 2, que é o que está aqui. Aqui eu tenho 4 lambdas sobre 2 e assim por diante. Então, cada um dos modos possíveis de observar ressonância nessa situação vai corresponder a um L onde eu consigo encaixar um múltiplo dessas estruturas. Então, do meu L eu consigo encaixar um múltiplo de lambdas sobre 2. Tá? Ou seja, para que comprimentos de onda eu consigo observar essa estrutura, então isolando o lambda aqui, para aqueles onde o lambda vai ser 2L dividido por um N, que é inteiro, 2L sobre 1. Né? Então, quando N é 1, eu tenho esse caso aqui, onde o lambda é 2L. Quando o N é 2, o lambda corresponde ao L. Esse aqui, aparentemente caiu a conexão. Então, bom, acho que voltou. E assim por diante, tá? Então, é só para esses valores do lambda que a gente observa o efeito de ressonância. Para qualquer outro lambda intermediário entre dois valores consecutivos aqui, a gente só... Peraí que caiu aqui, voltou. Tá? Então, é só para esses valores aqui que a gente tem ressonância, qualquer valor intermediário, a gente só observa a corda fazendo uma pequena tremedeira aqui. Tá? Bom, claro que se a gente tem os comprimentos de onda, a gente pode achar as frequências de ressonância, né, como V lambda F. As frequências que vão corresponder a esses lambda aqui, a gente então substitui 2L sobre N, aparece aqui. Então, a gente nota que todas as frequências de ressonância, elas vão ser múltiplas, tenho esse N aqui, de V sobre 2L. Então, a primeira frequência, que é o que a gente chama de o primeiro harmônico, quando N é 1, a frequência é só V sobre 2L. A segunda frequência, quando N é 2, vai ser 2 vezes V sobre 2L. Como V sobre 2L é F1, eu posso dizer que o F2 é 2 vezes F1, que o F3 é 3 vezes F1, ou, em geral, que o Fn é NF1. Tá? Então, qualquer harmônico, a gente chama esses diferentes modos, essas diferentes maneiras de obter ondas estacionárias de harmônicos, ou modos de vibração. Tá? Então, a frequência desses diferentes harmônicos, desses diferentes modos de vibração, vão ser sempre múltiplos inteiros da frequência do primeiro harmônico, ou que a gente chama também do harmônico fundamental, frequência fundamental. Exatamente as mesmas expressões a gente observa se as duas extremidades aqui forem abertas. Então, ao invés de ter um nodo aqui, quando eu tiver ressonância, eu vou ter antinodos. Esse aqui seria o primeiro harmônico do caso onde as extremidades são abertas. Tá? Então, aqui eu tenho uma onda estacionária, aqui eu tenho os dois instantes dessa onda, que é basicamente, eu pego essa aqui, corto na metade, e essa metade eu jogo aqui para esse lado. Tá? E obtenho isso aqui. Ou seja, se eu pegar essa metade e cortar e colar aqui, eu tenho essa mesma estrutura. Então, o primeiro harmônico, o primeiro modo de vibração, quando no contorno as extremidades são livres para se mover, eu tenho um lambda sobre 2, porque isso aqui é lambda sobre 2. O segundo harmônico vai ser esse mesmo caso, sempre pegando metade de uma ondinha aqui, jogando para cá, etc. Tá? Então, matematicamente, o caso de duas extremidades abertas ou de duas extremidades fixas, eu tenho as mesmas equações. Tá? Então, essas equações aqui, para os comprimentos de onda e para as frequências, a gente pode usar nessas duas situações. Tá? Não é a mesma coisa quando eu tiver uma mistura dessas duas condições. Uma extremidade fixa e uma aberta, que é o próximo caso. Então aqui a gente tem... não apareceu aqui...
mas aqui tinha os outros casos. Então, quando eu tenho, vamos desenhar assim, ó, uma extremidade fixa, fechada, e uma não fixa, aberta, no modo fundamental aqui eu vou ter um nodo e aqui eu vou ter um antinodo. Então, eu vou ter isso aqui, tá? Isso aqui se junta aqui. Então, esse aqui é o modo fundamental e a gente vê que para garantir que aqui eu tenho um antinodo e aqui eu tenho um nodo, o caso mais simples corresponde a esse, e aqui eu tenho metade daquelas estruturas que apareciam nos outros casos. Tá? Só aparece essa primeira metade aqui. Então aqui, no comprimento do meu meio aqui, da minha corda, do meu tubo, da minha flauta, sei lá, eu consigo encaixar meia estrutura. E meia estrutura, se uma estrutura mede lambda sobre 2, meia estrutura mede lambda sobre 4. Tá? Então, se eu faço exatamente a mesma análise, aqui o meu desenho seria uma coisa assim, né? Eu tenho duas estruturas e meio, né? Não está em escala, é ruim de desenhar aqui. Então, o caso mais simples é meia estrutura. Para passar do primeiro caso mais simples para o próximo, eu acrescento uma estrutura inteira. Depois eu acrescento duas inteiras e assim por diante. Então, para passar do caso mais simples, onde o L correspondia a lambda sobre 4, para o próximo eu somo lambda sobre 2, depois eu somo lambda sobre 2 mais lambda sobre 2, que é lambda, tá? E assim por diante. Então eu vejo aqui que esses lambdas que eu obtenho, no caso é 4L, no outro é 4L sobre 3, 4L sobre 5, ou seja, a gente vê que só aparecem os números ímpares, 1, 3, 5, e em todos eles eu tenho 4L dividido por esse número ímpar inteiro. Então, no caso geral, eu posso escrever 4L dividido por um N, desde que eu não use os pares, né? Eu só use 1, o 3, o 5, etc. Tá? Então, essa equação, ou equivalente aqui para a frequência, é o que a gente tem que usar quando eu tiver essas condições de contorno mistas, que é uma extremidade aberta e uma fechada. Tá? Bom, essas são as situações que a gente tem, né, possíveis. Notem que nessas ondas que eu estou falando aqui, embora a gente até agora tenha falado de ondas transversais, essas situações aqui elas valem também para as ondas longitudinais, né? Eu mencionei que um dos exemplos poderia ser uma flauta, e o nosso último exemplo aqui vai exatamente corresponder a uma onda longitudinal, cujas propriedades a gente ainda não analisou em detalhe. Mas elas compartilham muitas propriedades com as ondas transversais. Daqui a pouco daqui a algumas aulas, a gente vai estudar no que elas se diferenciam, tá? Mas no que elas são iguais, continua valendo as propriedades que a gente viu até agora. Então vamos ver alguns exemplos de tudo isso. Então, o primeiro deles eu tenho duas cordas que são amarradas aqui, tá? E uma das pontas é fixa nessa extremidade, e aqui eu coloco a oscilar. E essas ondas, elas têm, esses pedaços de corda, eles têm densidades diferentes, tá? Elas são esticadas, tá? E a gente produz, oscilando essa extremidade aqui, uma onda estacionária. E a gente vê, tá? Essa onda estacionária que é produzida, ela tem um nodo exatamente no nó que foi feito para ligar as duas cordas, tá? E essa é a onda estacionária que a gente observa. A pergunta é, bom, como o lambda que aparece aqui é menor, diferente do lambda que aparece aqui, a explicação, né, já que a onda que foi produzida aqui é a mesma, a explicação é que essas cordas devem ter uma densidade diferente, que corresponde a uma velocidade diferente, e aí, como a velocidade entra
né? A gente viu aqui a velocidade entra nessas equações, né? Ela vai me dar esses lambdas diferentes. O que a gente observa do desenho é que o lambda da corda A, né, quando a gente compara com o lambda que é produzido na corda B, ele é menor, né? Aqui eu consigo ver a onda, consigo ver o comprimento inteiro da onda, e aqui eu só consigo ver metade desse comprimento de onda. Então, o comprimento de onda da B, ele vai ser 2 vezes o comprimento de onda da A. Tá? Bastaria, para responder a pergunta, só dizer que o lambda B é maior do que o lambda A. Aqui a gente consegue, pelo desenho, ver que é exatamente o dobro. Bom, mas qual o fato de ter dado um lambda maior, como é que eu passo disso para informação sobre a densidade daquela corda? Bom, a gente viu que a velocidade da onda numa corda só depende da corda, não depende do tipo de onda que passa nela, né? Então, são as propriedades físicas da corda, a sua densidade, quanto ela está esticada, que vai determinar o tipo de o valor da velocidade em cada uma delas, né? Então a gente viu que a velocidade é a raiz da tensão, o quanto a corda está esticada pela densidade, elevando tudo ao quadrado e isolando a densidade, que é o que nos interessa aqui. A gente vai ter então que a densidade é a tensão dividida pelo quadrado da velocidade. E V está relacionado com o lambda, porque essa é a conexão que a gente precisa, a densidade com o lambda, porque é o lambda que nos dá informação e é o μ que se refere à nossa pergunta. Então a gente substitui esse V por lambda F. Tá? Aqui a tensão é a mesma, né? É a mesma tensão ao longo dos dois segmentos de corda, e o oscilador aqui também é um só. Então o F e a tensão são constantes. Então quem vai dizer qual é a densidade da corda é o comprimento de onda. Em particular, a densidade depende do inverso do comprimento de onda. Então, quem tiver o maior comprimento de onda vai ter a menor densidade. Então, de fato, se a gente substitui, se a gente compara a densidade do A e a densidade do B, substituindo essa equação, a gente chega que a densidade do A, de fato, é maior. Então, menor lambda, maior densidade, porque eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, esse é o resultado do problema. Maior lambda, menor densidade. A densidade da corda B, ela é menor, eu preciso multiplicar ela, preciso pegar 4 dessas densidades para chegar na densidade aqui da corda A. Tá? Bom, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo agora é o seguinte. Eu produzo aqui nessa corda que está conectada ao oscilador e conectada a um peso pendurado aqui que vai me dar o valor da tensão, eu produzo ondas estacionárias. Eu posso produzir diferentes ondas estacionárias mudando a frequência desse oscilador. Então, a primeira pergunta é qual a velocidade dessas ondas. Depois pede para eu fazer um desenho dos primeiros 3 modos de vibração e obter as frequências que correspondem a cada um desses modos de vibração. Então, vamos fazer uma coisa por vez. Então, primeira coisa, a velocidade. Então, a velocidade ela só depende da tensão na corda. A gente consegue calcular a tensão porque é o peso desse bloco que estica a corda. Então, a tensão é simplesmente a massa vezes a gravidade. O problema nos dá a massa, que é 2 kg, a gravidade 9,8, a gente tem a tensão. A gente tem a densidade também, que é esse 0,006 kg a cada metro. Tá?
Então é simplesmente substituir esses valores. Aqui a gente vê que as unidades são consistentes, então esse metro passa para cima e fica metro ao quadrado, segundo ao quadrado, mas dentro da raiz sai metro por segundo. Tá? Então as unidades estão corretas. E o resultado, então, é a velocidade da onda que se propaga nessa corda. Essa velocidade vai ser sempre a mesma, independente do modo de vibração. Que modos podem ser esses? Então, o caso aqui é de duas extremidades fixas. Então, mesmo tendo esse oscilador, de novo, a gente assume que a amplitude de oscilação dele é muito menor que a amplitude que vai ser obtida na corda. Se a gente tivesse as aulas práticas no laboratório, a gente poderia ver isso, que a velocidade, que a pontinha ali do oscilador que está amarrada na corda, mal dá para ver a amplitude, então pode ser considerada como fixa. Então os três modos que podem ser obtidos aqui são aqueles que a gente olhou no caso de extremidades fixas. Esse é o primeiro, o segundo e terceiro. Tá? O problema nos dá o L. Tá? Então daqui a gente pode obter os diferentes lambdas correspondentes a esses três modos. Tá? Então o caso de duas extremidades fixas é esse aqui. Tá? Então a gente sabe os possíveis valores de lambda e a gente sabe os possíveis valores da velocidade. A gente tem o L, então a gente pode calcular lambda 1, lambda 2, lambda 3, só usando n igual a 1, 2, 3. A gente já calculou a velocidade e também tem o L, então usando o n1, 2, 3, pode obter a velocidade. Então é só substituir aqui naquela expressão do lambda. A gente vê então que o comprimento de onda aqui é 4, duas vezes o L, né? Depois cai pela metade, depois vai ser o 4 dividido por 3 e assim por diante. A mesma coisa para a última parte do problema, que é achar as frequências. Então, a gente já tem V e já tem lambda, a gente pode usar simplesmente V lambda F, não precisa nem usar o Fn que a gente obteve lá. Então, fazendo V sobre lambda, a gente acha assim, esses valores aqui e dá para verificar que se a frequência fundamental, 14.29 Hz, tá? Então, se a frequência fundamental tem esse valor, o F2 vai ser 2 vezes F1, então a gente multiplicou por 2. A F3 vai ser 3 vezes o F1, então se eu multiplico 14 ponto alguma coisa por 3, eu vou achar esse 42 ponto alguma coisa. Tá? Então aqui tem um exemplo numérico daquilo que a gente discutiu. E, finalmente, o nosso último exemplo. Então, como eu tinha dito, esse aqui é o exemplo onde a gente tem uma onda longitudinal, uma onda sonora. Ao contrário da onda na corda, que a gente pode ver, a gente não vê uma onda sonora. Caiu. Peraí, caiu a conexão aqui. A gente não vê uma onda sonora, mas a gente pode ouvir. Então, o que a gente faz aqui? Esse é um dos experimentos feitos nas aulas práticas. A gente pega um tubo transparente, enche d'água e aqui esse tubo a gente conecta, né, com uma mangueira a uma garrafa também com água. Então, se eu botar a garrafa aqui embaixo, como são vasos comunicantes, esse nível aqui vai descer, vai transbordar. Então, eu tenho que subir a minha garrafa e deixar os dois níveis, né, que vão se ajustar automaticamente na posição que eu quero. Então, subindo e descendo essa garrafa, eu posso ajustar a altura do nível da água aqui e observar outros tipos de ressonâncias. Como é que eu observo essa ressonância? Eu coloco alguma coisa que faça som aqui, pode ser um diapasão, ou pode ser no laboratório a gente coloca um pequeno alto-falante, né, que vai produzir ondas sonoras, e essas ondas sonoras vão se propagar, vão bater, vão voltar, vão interferir, vão se superpor, e a gente pode ou não ouvir ressonâncias.
Quando não tem ressonância, eu basicamente ouço o mesmo som original. Mas se a altura aqui tiver o valor correto, quando eu consigo produzir essa estrutura aqui, ou quando eu atinjo o próximo valor correto, que é quando eu consigo encaixar uma estrutura completa, ou o próximo, quando eu encaixo duas e assim por diante, nessas posições aqui a gente vai ter ressonância, eu vou ter interferência construtiva e a intensidade, a amplitude do sinal sonoro vai aumentar bastante. Então esse laboratório é um inferno, porque cada grupo faz o seu experimento, então fica aquela amplitude que quando dá ressonância aumenta muito. Então idealmente a gente acaba fazendo como demonstração, né? Faz um aparato só para não ficar um barulhão. Mas o que acontece é isso, tá? Boto um som aqui, se eu mudo o nível, esse som pode nada acontecer até que eu chego nas posições corretas que dão ressonância, que é onde eu consigo encaixar essas estruturas, e aí eu escuto um aumento na intensidade. Então a pergunta aqui é, se eu produzo um som com essa frequência e uso um tubo de 1 metro, quantas e quais são as posições onde eu tenho que colocar um nível de água para obter ressonância? Tá? Então, que caso é esse? Esse aqui é o caso onde a parede aqui, por ela ser uma parede dura, relativamente dura, e a minha onda, nesse caso é uma onda longitudinal, ela se propaga, né, ao longo da direção de movimento, que aqui é na vertical. Essa parede sendo dura, as moléculas de ar vão bater na água ali e não podem, né, passar do nível de água. Tá? Claro, algumas vão ser absorvidas, mas o que acontece é que essa onda reflete sem mudar a posição do nível de água. Mas quando chega aqui em cima, né, essa extremidade aqui não coloca nenhuma superposição. Tá? E parte da onda, claro, vai escapar, mas o diapasão está constantemente produzindo novas ondas, é como se elas estivessem refletindo e voltando aqui. Bom, mas então essa extremidade tem uma natureza diferente dessa e vai corresponder então a uma extremidade aberta. A condição que a gente obteve para ressonância em contorno misto aqui era essa, né? Que os possíveis comprimentos de onda eram 4 vezes L, o L é 1, dividido por N. E a gente sabe que o comprimento de onda obedece à equação V lambda F. Então a gente usa aqui lambda, a gente usa V sobre F. Então essa equação aqui, ela vai nos dar, tá? Se a gente pensa agora que esse L não é necessariamente o 1 metro, o comprimento do tubo, mas é agora o L efetivo, que é o L por onde, né, a onda pode se propagar. Então, quando a gente muda o nível da água, né, a gente começa lá no 1 metro e vai subindo aqui, quando a gente muda o nível da água, é como se estivesse encurtando a altura do tubo. Tá? Então, esse L aqui, na verdade, são os valores que a gente quer obter. É essa altura aqui, depois essa altura aqui, depois essa altura aqui, até chegar no L total, que é 1 metro. Tá? Então a gente isola esse L, fica NV sobre 4F. Velocidade é a velocidade do som, que é 343 metros por segundo. A gente escolheu aqui já uma frequência para um número bonitinho, pegou uma frequência que é o dobro disso, então esse 343 dividido por F dá 1,5, e esse 2 com 4 dá 8. Tá? Então os possíveis valores do L correspondem a diferentes múltiplos de 1/8. Tá? Só que no caso de condições mistas, esses múltiplos são só os ímpares. Então esse N pode ser 1, pode ser 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Só que
a gente tem uma restrição que é o tamanho do tubo. Então o L máximo aqui é 1. Então eu vou escolher todos os N's possíveis que fiquem, né, que deem comprimentos efetivos menores do que 1. Então 1/8 pode, 3/8 pode, 5/8 pode, 7/8 pode. Tá? O 9/8 não pode porque já passou do 1. Então as posições aqui onde eu posso colocar o nível de água e escutar um aumento de intensidade, ou seja, observar a ressonância, são só esses 4 pontos. Então, se eu pergunto em quantos modos de vibração eu tenho nessa situação, 4. A quais posições correspondem esses modos, né, a essas posições? Quando eu tiver a 1/8 do topo, a 3/8, 5/8, 7/8. Se eu usar o tubo inteiro, né, não é uma das situações que está aqui, a gente não observa ressonância.